Olá! Hoje a gente vai explorar uma técnica de ensino que é, olha, simplesmente fascinante, super poderosa, chamada interrupção em tempo real. É um método que pega aquelas normas sociais que a gente nem percebe e, pá, traz elas da teoria direto para a nossa experiência, para aquilo que a gente sente na pele. Vamos juntos entender como é que isso funciona? A pergunta que fica é: como é que se ensina uma regra que a gente nem consegue ver? Pensa aí, normas sociais, tipo as de gênero. Elas são quase sempre invisíveis, né? Parece a coisa mais natural do mundo, a gente age no automático. Então, como é que a gente pega isso que é tão sutil e torna visível, analisável? Olha, é um desafio e tanto para qualquer educador. E a resposta para esse desafio todo começa com um experimento, ao vivo. A gente está numa sala de aula, um dia como qualquer outro. O professor, então, prepara o palco para essa descoberta toda com uma atividade em grupo que, à primeira vista, parece super simples. E aí que tudo começa, com uma instrução bem direta. Gente, nos seus grupos, decidam quem vai representar o grupo na apresentação final e como vocês vão organizar a fala. Parece uma tarefa normal de sala de aula, né? Mas é justamente aí que está o pulo do gato. É esse comando que funciona como um catalisador que bota para rodar toda aquela engrenagem social que a gente normalmente não enxerga. E aí, não dá outra. É quase instantâneo. Os padrões começam a surgir, a gente vê que algumas pessoas simplesmente falam mais, outras são interrompidas o tempo todo, certas posturas, certos tons de voz, de repente ganham mais peso, mais legitimidade. E as decisões? Elas acabam sendo tomadas com base em critérios que, bem, ninguém botou na mesa. A tal da dinâmica social invisível tá ali, ó, funcionando a pleno vapor. E é agora que vem a virada de chave, o poder da interrupção. Porque diferente do jeito tradicional de ensinar, a intervenção aqui não espera a atividade acabar. Não, ela acontece no meio do furacão, capturando o exato momento em que aquela norma social está sendo fabricada, ali, ao vivo. Então, de repente, bem ali no meio de uma discussão, quando um momento chave acontece, sei lá, alguém interrompe, uma ideia descartada sem muita explicação, ou até rola um risinho para corrigir alguém. Nesse exato instante, o professor para tudo. A sala inteira congela. É uma parada súbita que ninguém esperava e que cria um foco, uma lente de aumento sobre o que acabou de acontecer. E é nesse silêncio que o professor lança a pergunta-chave. É direta, é poderosa. Peraí. O que foi que acabou de acontecer aqui? Uma pergunta tão simples, mas que tem o poder de puxar a atenção de todo mundo para aquele segundo que acabou de passar. Ela transforma um momento que foi totalmente inconsciente em um objeto de estudo. E o que é genial aqui é como o professor impede que a discussão vire uma coisa vaga, genérica. A conversa é amarrada no que aconteceu com perguntas bem específicas. Quem é que estava falando? Quem interrompeu? E por quê? Ou até, isso acontece sempre ou foi só agora? O objetivo é esse, capturar o evento ali, vivo, antes que ele se dissolva na memória e todo mundo ache que foi normal. Então, o processo funciona assim, é quase um ciclo. Primeiro, tem a ação do grupo, o pessoal fazendo a tarefa. Aí vem a primeira interrupção, quando o professor pausa para analisar aquele momento importante. Depois, todo mundo volta para a atividade, só que agora com a consciência lá em cima, com o radar ligado. E se for o caso, pode rolar uma segunda interrupção, para aprofundar ainda mais a análise das novas dinâmicas que surgiram. E o professor não entrega o ouro, não dá a resposta. Pelo contrário, a instrução é: podem continuar, só que agora prestem atenção nisso enquanto acontece. E, gente, esse é o momento da virada. Porque agora os participantes estão vivendo a situação e, ao mesmo tempo, se observando. É como ser ator e plateia da mesma peça simultaneamente. E essa consciência tensionada, como a gente pode chamar, muda tudo. Começa a aparecer um certo desconforto, sabe? Uns risos nervosos, até uma resistência. E o mais legal, pequenas rupturas começam a acontecer naquelas normas que antes eram totalmente automáticas. O simples fato de se observar já bagunça o comportamento. E agora a gente chega na fase que conecta tudo. É o momento de ir do sentir para o nomear. A teoria, os conceitos formais, só entram em cena depois que os estudantes já viveram o fenômeno, já sentiram a coisa toda. Ou seja, a experiência vem sempre antes do rótulo, e não o contrário. E essa teoria não é jogada como uma explicação abstrata, de cima para baixo. Não. Ela é oferecida como uma lente, uma forma de dar sentido àquilo que todo mundo acabou de viver. A pergunta passa a ser: e se essas maneiras de agir não forem naturais,
mas algo que a gente aprende, repete e que a gente também cobra uns dos outros o tempo todo. Tá, mas por que esse método funciona tão bem? Qual é o segredo? Bom, o poder dele está todo na análise em tempo real. É a capacidade de olhar para a dinâmica social no exato instante em que ela está se desenrolando. Vamos comparar para ficar bem claro. Os métodos tradicionais geralmente trabalham sobre a regra, ou seja, explicando a teoria, ou então trabalham depois que a coisa já aconteceu, numa reflexão a posteriori. Já a interrupção em tempo real, ela age no exato momento em que a regra está sendo produzida, ao vivo. Isso torna a regra visível, palpável. E o que se ganha com isso? Os benefícios são imensos. Os participantes conseguem perceber a desigualdade acontecendo ali, na hora. Eles aprendem a identificar microagressões, como uma interrupção, um olhar que deslegitima e, o mais importante, eles sentem na própria pele quais são as consequências de tentar quebrar uma norma que está ali estabelecida. Então, aqui está o ponto central de tudo. Dinâmicas sociais, desigualdade, normas de gênero, tudo isso deixa de ser matéria de estudo, uma coisa teórica distante. Com essa técnica, esses temas viram uma experiência vivida, real, que é analisada no exato momento em que acontece. E o impacto disso é de uma profundidade enorme. Os participantes não só entendem que as normas existem, eles se veem participando delas. Se enxergam em tempo real sustentando ou, quem sabe, até desafiando essas regras. É uma mudança brutal da abstração para a autoconsciência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. E se o objetivo de tudo isso não for apenas a compreensão? E se entender for, na verdade, só o ponto de partida? O que será que se torna possível quando a análise de como a gente funciona em sociedade acontece não depois, mas em tempo real?